Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo aqui um texto um pouquinho extenso hoje. São 43 versículos do segundo livro de Samuel, capítulo 19. Segundo Samuel 19, versículos 1 até o versículo 43. O texto é comprido, tem bastante informações para nós, mas vamos lá. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, entrou o povo às furtadelas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas. Amando tu os que te aborrecem, aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Vós sois meus servos, meus irmãos, sois meu osso, minha carne, porque pois serias os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isto, moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Abaurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazerem passar a casa real, e para fazerem o que lhes era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro
que de toda a casa de José descia encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel. Então disse o rei a Simei: Não morrerás. Ele jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem pontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: Por que não fostes comigo, Mefibosete? E ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Porque eu, teu servo, dizia: Albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor lhe parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: Porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: Fique ele muito embora. Contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: Vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo, ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal e Quimã. Passou com ele todo o povo de Judá, e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Meus irmãos, o texto é grande, né? E de muitas informações. Eu selecionei aqui alguns pontos aqui para não ficar
também muita informação e algo muito pesado, né? A primeira delas, meus irmãos, quando Davi ele recebe a informação da morte de Absalão, Davi fica triste, chora, lamenta a morte do seu filho. O coração do povo, daqueles que lutaram contra Absalão, se entristece. Porque eles esperavam o quê? Eles esperavam que ao invés de Davi chorar por Absalão, eles esperavam que Davi se alegrasse com eles que venceram. Porque Absalão, apesar de ser o filho de Davi, Absalão, na verdade, ele era, naquele momento, o inimigo que queria destruir Davi. Né? E era assim que eles o viam. E por isso eles mataram Absalão. Então, na verdade, ali, o que eles esperavam é serem reconhecidos pelo rei no gesto que eles tiveram de ter guerreado contra o adversário do rei. Ao invés de ficar agradecido com aqueles que lutaram por ele, Davi ficou triste pela morte do seu filho. Aí nós podemos pensar até, mas Absalão era filho de Davi, certamente que era filho de Davi. Mas Davi, agora já era tarde para Davi lembrar-se disso. Davi deveria ter se lembrado disso lá atrás. Lá, quando ele impediu Absalão de entrar no palácio. Quando ele deu condição, autorizou Absalão a voltar a Jerusalém, mas não voltar ao palácio. Né? Ali Absalão recebeu o indulto do rei, mas não recebeu o perdão do pai. E agora, nesse momento aqui, o que entristece o coração daqueles homens é que Davi está perdendo o seu tempo, né? Chorando por aquele que o tentou matar. Meus irmãos, na nossa vida nós precisamos sempre aprender a valorizar quem nos valoriza, aprender a valorizar quem caminha conosco, aprender a valorizar quem está cuidando para que nós sejamos felizes, buscando o nosso melhor. E muitas vezes nós perdemos muito tempo preocupados com aqueles que fazem oposição a nós e desperdiçando tempo, deixando de dar atenção àqueles que estão caminhando ao nosso lado. A tristeza no coração daqueles homens, dos homens de Joabe, era essa, né? Absalão para eles era só um adversário. E Davi estava gastando energia demais com o adversário e deixando de valorizar aqueles que caminham com ele. Essa é uma primeira lição que o texto nos dá. E por consequência disso, os anciãos de Israel ficaram muito tristes. Ficaram tristes ali, porque Davi os desprezou, a ponto de Joabe, como nós podemos ler aqui, Joabe olhar para Davi e dizer: olha, ninguém vai brigar por você, né? E os anciãos então são cobrados nisso, porque eles deveriam estar preparando o retorno de Davi a Jerusalém e não estão, porque o coração deles está triste naquela hora, né? E Joabe dessa maneira fala duro ao coração daqueles homens, né? E Joabe então torna-se um homem temido por Davi, porque ele tem autoridade sobre todo o exército de Israel. Ele é um homem que assusta. O texto segue falando, né, que após Davi ter voltado para Jerusalém, ele tem um encontro com Simei. E ele manifesta o desejo de que Simei seja o novo general no lugar de Joabe. E por que isso? Porque Joabe era um homem respeitado pela força, né? Os homens respeitavam Joabe pela força que ele exercia sobre todos aqueles mais ali. Ao passo que Simei era alguém que era amado, adorado pelos homens de Israel, né? Simei era amável, era agradável. Israel e Judá amavam Simei.
Joabe era um homem tolerado, porque era um homem da força, né? Então, por isso, ali para fazer um aceno para todo Israel, Davi considera, cogita substituir Joabe por Simei, né? E porque Simei era querido de todos eles. Também um outro destaque, meus irmãos, que eu quero fazer aqui, e aí um último destaque, né? É para a questão de Mefibosete. Nós conhecemos a história de Mefibosete, que era um descendente de Saul, né? A quem Davi havia feito bem, e Mefibosete permaneceu ali fiel a Davi. Por mais que Absalão tivesse se levantado contra Davi, por mais que houvesse ali o risco de Davi não voltar mais, por mais que houvesse o risco de Absalão reinar em lugar de Davi, durante todo aquele período, Mefibosete conservou no coração a fé de que Davi um dia haveria de voltar para estar com ele. Então ali ele se manteve firme ao lado de Davi, né? Cuidando de Davi ali. E o texto diz, né, no versículo 24, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Esses gestos assim meio difíceis da gente entender, né? Mas tem uma única razão, um único propósito, um único objetivo. E o objetivo de Mefibosete ali era mostrar fidelidade a Davi, né? Então, quando o texto diz que Mefibosete não tratou os pés, não espontou a barba e não lavou as vestes, isso era um gesto de fidelidade a Davi. Era o significado para a cultura daquela época, né, da fidelidade de Mefibosete a Davi naquele contexto. Meus irmãos, há muitos detalhes, muitas outras lições, nós podemos dizer assim, nesse texto da palavra do Senhor, mas eu gostaria que nós ficássemos com essas informações. Primeira delas, né, como nós vimos aqui, vamos ocupar o nosso tempo, né, vamos dedicar o nosso tempo a quem resolve caminhar do nosso lado, lutar conosco, guerrear as guerras conosco. Vamos valorizar os nossos amigos muito mais do que os inimigos. Vamos dar mais atenção àqueles que pelejam por nós, que resolvem caminhar conosco, do que gastar as nossas energias com aqueles que labutam contra nós, né? Vamos ser líderes, não como Joabe, né? Ao contrário de Joabe, né? Nós sejamos assim como Amasa, né? Que lideram não pela força bruta, pela imposição, mas que lidera pela conquista, pelo bom exemplo, pelo bom testemunho. E no exemplo de Mefibosete, nós sejamos homens e mulheres de fé que não desanimam, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que tudo sinalize que vai dar errado, nós continuemos confiando até o final. Até o final, nós continuemos depositando a nossa confiança, até que, se porventura não se tenha mais o que esperar, até esse momento, nós continuemos tendo esperança. Que Deus nos abençoe e Deus nos guarde nessa tarde, que Ele tenha falado ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que nós lemos. E te pedimos, ó Deus, que nos abençoe e nos guarde nesta hora. Que por intermédio dela, ó Pai, Tu tenhas falado ao nosso coração. Cuida de nós, nos livra de todo mal, nos abençoa e nos atende à oração. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.